Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam animados, preparados para mais um semestre de estudos, né? Nós estamos então no bimestre terceiro, ou seja, no terceiro bimestre, né? Estamos no PET 3 e na semana 1 desse PET, tá bom? Gente, eu espero que vocês estejam muito compromissados, viu? Porque vocês precisam adquirir conhecimento. E adquirir conhecimento não é só fazer atividade, escrever por escrever, né? Precisam resolver essas atividades, precisam solucionar esses exercícios com muita atenção, com muita dedicação, não é isso? Não pegar pronto é uma estratégia para se adquirir conhecimento, é buscar o próprio conhecimento através de estudos, de pesquisas, tá bom, gente? Então faça o possível aí para vocês não pegarem nada pronto, para vocês adquirirem mesmo conhecimento. E nós, professores, estamos aqui à disposição de vocês, para vocês tirarem as dúvidas, para vocês nos procurarem em relação a qualquer incompreensão de assunto, de qualquer assunto, tá bom? Então vamos lá? Essa semana, gente, o eixo temático é compreensão e produção de texto, tá? Nós temos então aqui como tema a notícia, que é um gênero textual, né, muito conhecido. Vocês já estudaram com certeza, né, no ensino fundamental. E este ano vocês estão revendo a questão do gênero textual, que é a notícia. A notícia é um texto informativo, né, gente? Uma informação. Toda vez que você ouve uma informação, você está ouvindo ali uma notícia, tá? Então, a notícia é um texto informativo que vai relatar fatos acontecidos, né? São acontecimentos atualizados, acontecimentos reais, né? Que acontece na nossa cidade, que pode acontecer no nosso estado, no nosso país, enfim. São relatos de algo que aconteceu, né, hoje, que aconteceu o mês passado, no século passado. Então, não deixa de ser notícia, tá? Aqui vocês têm uma breve apresentação que é assim, ó, traz o conceito. A notícia é um gênero que apresenta o registro de fatos de interesse geral. É claro, né, gente? Vocês sabem que os textos jornalísticos, os meios de comunicação, eles sempre estão aí trazendo esses fatos, porque a maioria das pessoas querem saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo em relação à política, à economia, à educação, né? Então são fatos de interesse geral, sem que a opinião de quem a escreve a respeito dos acontecimentos seja explicitada. Então não há opinião de quem escreve, não. É colocado realmente o que aconteceu, o fato que aconteceu, sem colocar opinião. Sua finalidade é informar. Então, o objetivo da notícia é passar informação, é deixar as pessoas compreendidas, né, daquilo que foi acontecido, que aconteceu. Por meio de quê? De um relato, as circunstâncias em que ocorreram os fatos registrados. Então, por meio de relatos, essas circunstâncias são passadas para as pessoas, né? Vamos lá, então, nós temos atividade aqui, né? Pense em situações e fatos relacionados à escola, à família, ao trabalho, à sua cidade, ao país, ao mundo. Percebeu que tudo que lhe veio à mente você ficou sabendo porque presenciou por meio de notícias? Então, você vai ler agora a notícia que trata de uma mudança de comportamento das pessoas durante a pandemia. Então, vamos lá. O que aconteceu no início dessa pandemia, assim que iniciamos a pandemia até agora? Estamos na pandemia, né, gente? Então, houve uma mudança de comportamento das pessoas durante esse período. Micromobilidade cresce durante a pandemia. O que é isso? A assessoria de imprensa do dia 4/4/2021 registrou essa notícia. Nós temos aqui o título, que é Micromobilidade cresce durante a pandemia, e o subtítulo, né, que traz aí para deixar mais, para enfatizar melhor essa ideia, essa informação. Relatório global do Movit mostra que o uso de bicicletas e patinetes compartilhadas se tornou mais comum no Brasil ao longo de 2020. Então, exatamente quando iniciou a pandemia. Nós temos aqui, então, um texto com linguagem verbal, que é o texto com palavras escritas, e o texto também possui uma linguagem não verbal, que tem uma imagem aí, né, noturna, com uma bicicleta aqui, ou madrugada, né, gente?
aqui uma bicicleta encostada numa porta aí de uma loja. Então vamos lá. Mesmo com todas as dificuldades da pandemia, mais gente usou bicicletas e patinetes compartilhadas no ano passado. É o que aponta o relatório global Movit sobre o transporte público 2020. Nas 10 cidades brasileiras pesquisadas no levantamento, o uso diário de micromobilidade cresceu em todas, passando de 8% em 2019 para 15% em 2020, na média geral para o Brasil. Vamos lá, então. O índice para quem usa até 3 vezes por semana também cresceu em todas as cidades, passando de 7% para 11% na média geral. Então, vocês veem aí um relato, um texto, uma informação, uma notícia com bastante dados estatísticos, né? O Movit é uma empresa Intel, líder de soluções de mobilidade como um serviço. Desculpa, gente, eu tive que fazer uma pausa aqui, então, vamos lá. Vocês veem aí, né, que esse texto está recheado aí de dados estatísticos, né, gente? Então, o Movit é uma empresa Intel, líder de soluções de mobilidade como um serviço e criadora do aplicativo de mobilidade mais usado no mundo. Seu relatório global combina uma análise de Big Data de milhões de viagens com uma pesquisa qualitativa para traçar um panorama global sobre mobilidade. Brasília é a cidade brasileira onde mais se usa micromobilidade diariamente. 21% dos respondentes usam bicicletas compartilhadas todos os dias. A capital federal lidera o ranking pelo segundo ano consecutivo. Campinas, com 17%, vem logo depois, seguida por Rio de Janeiro, com 14%. Na comparação com 2019, o uso diário dobrou em Belo Horizonte, de 8% para 16%, e em Salvador, de 6% para 12%. Então, vocês veem, Belo Horizonte, Salvador, dobrar aí o uso de bicicletas, né, gente? Motivos para usar a micromobilidade. Qual foi o motivo? Vamos lá. Entre os motivos para usar a micromobilidade, 35% responderam que fazem por ser em conta, para economizar, né, gente? Então, a pandemia aí trouxe, né, a falta de emprego, muitas pessoas desempregadas, né? Então, estão economizando aí a questão da condução. Já 29% usam para ir aonde não conseguem chegar via transporte público. É a questão da acessibilidade, né? De encontrar locais onde o carro, o ônibus não entra, a bicicleta entra. E 21% escolhem bicicletas e patinetes por serem sustentáveis. Isso aí é a questão, né, de não poluir o ambiente, né? E aí usam por questões aí de ambientais. Já as razões para não usar a micromobilidade incluem falta de segurança. Quem não usa relata que não se sente seguro. 28%, que são as 28% das pessoas. Poucos ciclovias ou vias exclusivas. Não existem, né, vias apropriadas para bicicletas. Então as pessoas ficam com medo de serem atropeladas, de não serem respeitadas. 27% diz, né, que existem a má conservação das ruas. 25% diz e 27% diz que não há ciclovias e vias exclusivas. Importante frisar que os respondentes podiam escolher mais de uma opção entre as respostas. Em 2020, 30% das viagens com micromobilidade foram combinadas com transporte público, um número que caiu em relação ao ano anterior, quando 37% combinaram micromobilidade com ônibus, metrôs e trens. Vemos isso como um reflexo, aí existe uma fala de Pedro Palhares, tá? Que é o gerente da Movit no Brasil, que é a empresa. Então vamos ver a fala dele? Vemos isso como um reflexo da pandemia, já que houve uma rejeição ao transporte público. O que o relatório mostra é que a multimobilidade é cada vez mais importante para as pessoas circularem pelas cidades. Isso deve ser considerado pelo poder público e pelos operadores nos planejamentos da mobilidade urbana do futuro e no pós-pandemia. O uso de dados de Big Data vai revolucionar as matrizes origem e destino, trazendo novos insights. Comenta Pedro Palhares, gerente geral dessa empresa aí, né, que trata dessa micromobilidade no Brasil. Então, o estudo também mostra que muitas pessoas ainda não usam micromobilidade. 51% responderam que não utilizam, mesmo tendo acesso. Aí entra a fala de Palhares. Eu vejo isso como um grande público em potencial.
Em 2019, eram 60% que não usavam. O índice vem caindo à medida que mais gente vai conhecendo a micromobilidade, pontua Palhares. Aí vamos ver o relatório geral. O relatório geral movido sobre transporte público, a empresa, né, é formado por tabelas dinâmicas, onde é possível analisar os resultados de regiões metropolitanas em diferentes países sobre critérios como tempo de viagem, distâncias percorridas, número de baldeações e outros. A nova edição permite ainda a comparação dos dados atuais com os de 2019. Então, vocês têm aí essa informação, essa notícia, né, gente? Muito interessante, é um tema interessante para vocês aí que pensam em fazer o Enem, né, para testar conhecimentos. E ótimo para memorizar, porque olha, quando você chegar no terceiro ano, vai que o tema da redação é micromobilidade urbana, né, gente, no Brasil. Aí você vai falar, olha, aí eu já li um texto no primeiro ano sobre esse assunto. É o que eu falo, conhecimento de mundo, tá? Então, qualquer texto, qualquer notícia que você ouviu no rádio, ouviu na televisão, viu no livro didático, ouviu a professora falar, professor de geografia, de história, de português, olha, conhecimento de mundo, tá? Então, vocês têm aqui embaixo a referência bibliográfica digital, né? Tá certo? E aí vem as perguntas. Essa notícia foi publicada em um site da internet em 4 de abril de 2021. Vocês viram lá, né? Por que a indicação da data de publicação é importante em uma notícia, seja ela impressa ou digital? Então, numa notícia, sendo ela impressa ou digital, por que a data de publicação é importante? Muito fácil, né, gente? Fácil de pensar aí. Por quê? O título da notícia lida, que nós lemos, fornece algumas indicações concretas sobre o fato noticiado. O fato noticiado, qual é o assunto principal? Então, essa notícia aí, gente, ou seja, o título da notícia já nos oferece uma indicação concreta sobre o fato, né? O título, o que você compreendeu quando leu o título, antes de ler, de ouvir a leitura ou de ler o noticiário. Vocês vão justificar aí. 3. A notícia lida apresenta um subtítulo. Vamos lá, ó, foi essa parte que eu falei, tá? O título, você sabe que é isso aqui, ó, esse, né, aqui. E o subtítulo, para reforçar aí, esse subtítulo aqui, tá bom? Que está aqui em itálico, ok? Então, vamos lá. É a pergunta 3, né, gente? A notícia lida apresenta um subtítulo. Claro, nós vimos. Texto curto que aparece logo abaixo do título para completar seu sentido ou ampliar, né? Dar ênfase, ampliar a informação. Agora a pergunta: identifique no subtítulo alguns dos seus componentes. Lá no subtítulo, só no subtítulo, vocês vão identificar alguns dos seus componentes. Quem fez, né? Quem é que fez essa notícia? O que fez e para que fez, né? Então, o subtítulo, como o subtítulo amplia, completa o sentido do título, está ampliando essa informação, então ela traz alguns componentes importantes aí, né? Antes de lermos a informação, nós já temos algum parecer do que se trata. 4. O que parece ter impressionado mais o gerente... uma pergunta, né? O que parece ter impressionado mais o gerente geral do Movit no Brasil, Pedro Palhares? O que foi que mais impressionou ele, gente? Então, vocês vão procurar isso onde? Essas impressões aí. Ele fala as colocações aí, né? 5. Explique o uso das aspas. Ó, sempre que há uma fala de alguém, há sempre o uso das aspas. Sinais de pontuação usados para realçar certa parte de um contexto no trecho seguinte retirado da notícia. Então, nós temos aqui, ó, eu vejo isso como um grande público em potencial. Em 2019, eram 60% que não usavam. O índice vem caindo à medida que mais gente vai conhecendo a micromobilidade. Pontua Palhares, né, Pedro Palhares. Então, vocês vão explicar aí o uso das aspas. Por que, gente, foi usar essas aspas aí, quando exatamente, na verdade, até essa expressão é utilizada com a letra em itálico, né, entre aspas. Por que será que
foi usada essas aspas? Por quê? Super simples, né? Eu acho que até acabei respondendo aí, mas ok, vamos lá, vamos ver se vocês conseguem responder. Busquem através do conhecimento de vocês, do raciocínio. 6 e última. Qual é o tempo verbal predominante na notícia lida? Tempo verbal, lembra de ações? Verbo no presente, eu falo. Verbo no passado, eu falei. Verbo no futuro, eu falarei, tá? Passado é o pretérito também, a mesma coisa. Então, qual o tempo verbal predominante? Porque às vezes, gente, dentro do texto podem aparecer verbos no passado e verbos também no presente. Porque o presente é muito utilizado em texto jornalístico. Por que isso? Para aproximar o leitor daquela informação, tá? Então, vocês vão ver aí, se o texto ele tem mais verbos, aparece mais verbos, uma quantidade maior de verbos no pretérito, então o tempo verbal predominante é o pretérito. Se o texto noticiário aparece mais verbos no presente, então aí o tempo predominante é o presente. Só que toda notícia você já sabe, né, gente? Olha, se um fato virou notícia, é porque esse fato já aconteceu. Explique por que essa forma verbal é utilizada. Então, vocês vão explicar aí, tá bom, gente? Fique com Deus e até a próxima. Qualquer dúvida é só me procurar no privado, no WhatsApp. Fiquem com Deus.